a gente pensa sobre os professores. Vou apresentar para vocês a professora Márcia Rivas. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvai, do canal ABC da Alma, e sou estudante de Psicologia do 6º semestre da FMU. E estou entrevistando os nossos professores, aqueles que a gente já conhece, os que a gente não conhece ainda, porque nós somos super curiosos para saber a história deles. Então, hoje eu estou aqui com a professora Márcia Rivas. É um prazer, Márcia, te conhecer e ter você aqui para ser entrevistada. Muito obrigada. O prazer é todo meu, Patrícia. Muito obrigada pelo convite e espero poder ajudar vocês. Então, eu vou te perguntar, quem é a Márcia? Nossa! A Márcia são muitas pessoas. Olha, eu acho que é uma pergunta que já dá pano para manga, né? Porque vocês sabem que a minha questão central, assim, nos meus estudos é exatamente tentar entender o que é esse ser humano, né? E uma das coisas que eu gosto muito dentro da minha pesquisa é pensar esse ser humano exatamente como... não como alguma coisa fechada e determinada, né? Mas sempre como algo que pode e que tem múltiplas possibilidades de ser, né? Que é um ser humano que é uma abertura, e uma abertura que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu estou dizendo tudo isso, essa parte, porque quem sou eu? Quem é a Márcia? Eu acho que a Márcia, ela é isso, né? Ela é essa abertura que tem muita sede de conhecer, de aprender. Na realidade, eu não gosto muito de ensinar, eu gosto mais de aprender. E por isso, porque eu acho que eu tenho muitos interesses, então eu acho que eu me definiria assim, né, como alguém sendo, né, ao longo dessa existência que eu tenho aqui. Que legal. Em que momento dessa sua existência você descobriu que você queria estudar psicologia? Olha, desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre tinha essas questões sobre a existência, sobre quem nós somos. Eu sempre gostei, desde pequena, disso. Só que eu não entendia muito, não sabia o que se tratava, né? E aí, quando foi no momento de procurar o que eu vou fazer, né, de faculdade, que curso que eu vou fazer, foi um momento da adolescência e foi um momento que eu fui para a terapia. E quando eu fui para a terapia, eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer, né, para a clínica. Foi ótimo, porque eu falei, é isso. E foi assim, que daí eu fui para a faculdade e eu tinha muito certo que eu queria o consultório, eu queria a clínica. E quando você começou a fazer terapia, você sabe qual abordagem que era? Sei, era da fenomenologia e ele era bem logoterapeuta, assim. Na verdade, eu descobri o Viktor Frankl com ele, na logoterapia, que ele era logoterapeuta. Legal, então você também já entrou na faculdade sabendo qual abordagem você queria, ou você foi para todas e aí você escolheu? Não, na verdade, eu entrei já sabendo que eu queria estudar Fenô e queria por esse caminho. O que foi bom por um lado, mas ruim por outro, né? Hoje, eu dando aula, a primeira coisa que eu falo para os alunos, assim, eu falo, olha, gente, eu sei por experiência própria, tudo que eu falo é por experiência própria. Então, eu sei que a gente chega na faculdade, a gente tem muitos preconceitos na realidade, né, e a gente se fecha um pouco neles. Então, eu tinha um preconceito com a psicanálise, eu achava que tinha uma coisa de interpretação e uma coisa meio arrogante na psicanálise, então eu fiquei muito focada na fenomenologia, né. Só que depois que a gente vai para a clínica e a gente começa a trabalhar e você começa a pesquisar, você vai entendendo que a questão é muito mais complexa do que uma abordagem, né? Então, hoje eu já abro a aula falando assim, olha, se vocês puderem se abrir, né, para as diversas abordagens, eu acho que vocês vão ter muitos ganhos, porque a gente trabalha com o nosso objeto de estudo, que é o ser humano, não é um objeto, né? É um ente extremamente complexo. Então, eu acho que é importante a gente não se fechar. Eu brinco assim, psicologia, ciência não pode ser escolha de paixão, né? Time de futebol, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, né? Eu sou Dasein, eu sou TCC, né? E outra coisa também, que trabalhando, eu fui percebendo que assim, a gente precisa
atender a necessidade da pessoa que procura a gente, não a nossa necessidade, né? Então, a abordagem é muito mais uma necessidade do terapeuta do que do paciente. Se a gente for olhar a necessidade do paciente, muitas vezes você vai ter que encaminhar ele para um outro processo que não é a sua abordagem, né? Então, foi bom, mas, né, me cegou para outros conhecimentos que eu tive que buscar depois, né? Mas que tudo bem também, acho que faz parte do caminho. Teve um professor que eu conversei na semana passada, ele não é da FMU, mas a gente estava conversando sobre isso, ele é junguiano, né? E aí ele falou, olha, se chega para você um paciente que ele tem uma oferta de emprego para ganhar 50 mil reais, e para isso ele tem que levantar tampa de bueiro, e ele tem medo de barata, não é na terapia junguiana que você vai trabalhar ele, você tem que mandar ele para comportamental. Exatamente, porque, e depois eu fui estudar o Winnicott, então, eu fui para a clínica, eu fui para design análise, porque depois eu caí na PUC, no consultório de uns professores da PUC, e eu caí na design análise, e amo e estudo até hoje, minha pesquisa, meu mestrado, agora o doutorado é em Heidegger, tudo, só que também eu fui fazer uma formação em Winnicott, por causa do professor Loparic, enfim, por causa de toda essa história aí. E nossa, e o Winnicott, ele me abriu, assim, a clínica, né, a minha clínica virou outra coisa, exatamente porque eu entendi que o meu olhar ele tem que ser para a necessidade da pessoa, né? Então, para o processo de amadurecimento, porque onde essa pessoa está, né, vai ser a necessidade que ela tem. E aí a gente vai ter que encaminhar o trabalho para a direção, né, do que está precisando, do que chama para a gente. Legal. E na sua faculdade você chegou a fazer iniciação científica? Não. Eu escolhi fazer psicologia, mas eu não pensava que eu fosse trabalhar com isso. Olha que coisa. Olha! Eu falei assim, eu quero fazer uma faculdade. Muito bem. O que eu vou fazer? Então eu pensei assim, eu vou fazer aquilo que eu nasci para ser. Então, aí eu fiquei nessa busca, né? O que eu nasci... O que é uma ingenuidade, porque eu nasci, como eu disse no início, agora que eu descobri, eu nasci para ser muitas coisas, enfim, mas eu achava naquele momento que tinha alguma coisa que me revelaria, e era psicologia, também, né, mas eu não pensava em trabalhar com isso, eu tinha uma família que tinha comércio, eu trabalhava no comércio e tal, mas a vida foi me levando para a clínica, né, eu tinha uma colega que ela ficou insistindo, eu terminei a faculdade, fui viajar, e quando eu voltei, essa colega ficou insistindo para eu participar de um grupo que eles tinham, que era um grupo de supervisão, de um projeto social, que atendia crianças e adolescentes institucionalizados. Ela ficou uns 6 meses me chamando. Aí teve um dia que ela insistiu tanto, eu falei, deixa eu ir lá ver, vai. E eu fui nessa supervisão e eu nunca mais saí de lá. Me apaixonei, aí fui embora. Legal. E aí você já foi para a clínica também? Exatamente, aí então foi isso, aí eu terminei, foi em 2000, eu terminei a faculdade, aí eu viajei, aí eu voltei, e em 2001, no início, eu fui nessa supervisão, 2001, eu montei meu consultório, e eu tenho ele até hoje, então vai fazer 20 anos, né, tem 19 anos. Legal. E aí, quando que você voltou para o mestrado? Quando que você falou, eu a pesquisa, né? Então, a pesquisa, então eu saí da faculdade, e eu não ia pesquisar nada, porque eu nem ia atender. Mas aí eu voltei, me apaixonei e comecei a atender. E eu recebia muito paciente, eu fiz a minha clínica muito rápido. Mas primeiro eu achava aquilo eu não conseguia entender. E eu perguntava, e eu não conseguia ligar a teoria com a prática. Eu pedia para o supervisor, eu falava, pelo amor de Deus, vamos estudar e fazer junto com a prática. E ninguém fazia isso, ninguém fez. Eu pedia a indicação, e ninguém fez. E aí chegou um momento que eu comecei a me dar conta que eu ia ter que ir atrás, né, por mim mesma. E eu perdia muito paciente também, chegava muita gente, mas ia embora muita gente, então eu comecei a perceber que eu não estava entendendo, né, eu não estava conseguindo ajudar essas pessoas. Então, eu falei, bom, tem que começar por algum lado. Aí, eu falei, tá bom, mas eu não sei pesquisar direito, mas beleza. Eu sempre gostei muito, como eu disse, de muitas coisas, mas eu sempre gostei muito das religiões, eu sempre gostei muito da espiritualidade, da mística, e de artes e literatura. Aí eu falei, quer saber, eu vou juntar essas duas coisas. Eu vou trabalhar, então, sei lá, Dostoiévski. E aí eu fui para Ciências da Religião, na PUC.
fazer um mestrado em sofrimento e sentido, né, porque eu também queria entender a questão do sofrimento. Eu não sabia muito bem, e o paciente chegava com sofrimento, e eu não entendia muito bem o que era aquilo, como que eu tinha que compreender aquele sofrimento. E aí eu fui fazer o primeiro mestrado em sofrimento e sentido, uma clínica fenomenológica nos Irmãos Karamazov, né. Eu peguei esse... Para quem não queria fazer pesquisa, né? Mas era um jeito mais doce, porque era com literatura, entendeu? Então não tinha que pegar, tipo, filosofia dura, né? Era uma obra de arte. Os Irmãos Karamazov, sei lá, é o livro, acho que, da minha vida, eu amo. Então foi isso, aí eu fiz esse mestrado em Ciências da Religião, e foi maravilhoso, porque eu compreendi mais a questão do sofrimento, né? O paciente chegava e eu não queria mais tirar o sofrimento dele, né? Porque eu entendi que o sofrimento, ele era uma possibilidade, né, das coisas que nos afetam, e é uma possibilidade para a gente poder se escutar, para a gente poder entrar no nosso caminho de apropriação, né, ou de desenvolvimento, amadurecimento. Então, eu comecei a valorizar o sofrimento, não ter medo do sofrimento, né? Então foi isso, eu fiz esse mestrado. Depois, então foi ótimo, me ajudou muito, mas não resolveu a vida não. Aí eu falei, não dá ainda. Aí eu entrei na faculdade de filosofia, fui lá para o Mackenzie, e aí comecei. Só que era tarde esse curso. Eu tinha consultório de manhã, consultório à noite e à tarde eu ia para a faculdade. Eu tinha um filho pequeno e começou a ficar muito pesado. O consultório, ele é muito exigente. Se você não tiver uma dedicação, tiver muito bem, o consultório sente, enfim. Eu fiz 1 ano e meio e eu tranquei. Mas eu tranquei também porque eu sabia ali, esse tempo que eu fiquei na graduação de filosofia, eu entendi o que eu tinha que fazer. Aí falei, bom, agora eu vou pesquisar o Heidegger, agora vai, design análise, né? Muito bem. Aí eu fui atrás do professor Loparic, que é uma das referências que a gente tem hoje em dia de pensador, de pensamento. Ele é um especialista em Kant, em Heidegger, um professor bem respeitado no Brasil e fora. E aí fui falar com ele, eu já conhecia ele, porque eu conheço a Elza, que é a esposa dele, enfim, quando eles eram lá do consultório. E aí eu falei, Loparic, você me orienta para o doutorado? Ele falou, sim, mas você tem que fazer minha formação em Winnicott, porque eles criaram, né, a escola winnicottiana, que é uma leitura à luz de Heidegger, de Winnicott, maravilhosa. E aí eu fui fazer essa formação, que foi um divisor de águas, como eu falei, e fui fazer o doutorado na Unicamp. Só que quando eu comecei a entrar em contato com o tal do Ser e Tempo, eu li uma vez, não entendi nada, 2, não entendi nada, na terceira não entendi nada, eu falei, olha, vamos fazer outro mestrado? Aí ele falou, vamos. Então eu sou a louca do mestrado, né, aí eu fiz um segundo mestrado na Unicamp, Ontologia do Existir Humano, em Heidegger. Agora, uau! E aí você entendeu? Não! Eu tô adorando porque nós, alunos, temos tanta dificuldade e a gente acha que para os professores foi tudo fácil, eles sabiam o que eles queriam, eles leram o livro, eles entenderam, e não é, né? Não entendi, não sabia, e vou ser muito sincera, estou entendendo, ainda estou querendo saber, muito. Né? Não é assim, eu costumo dizer que, assim, eu falo para os alunos, eu termino de dar aula, eu falo assim, vocês entenderam? Não, professora, eu não entendi. Eu falo, que bom. Se vocês tivessem entendido, era sinal de que vocês não tinham entendido nada. E depois que eu fui estudar filosofia, e aí você tem que estudar alemão, aí primeiro você começa a ver a sua insignificância, né? E, de fato, é isso, não é assim, a gente não entende. A filosofia, ela foi muito importante, os professores da filosofia foram muito importantes para mim, porque eles chegavam com um livro, e aquele livro era o livro da vida inteira deles. A gente, na psicologia, a gente acha que a gente tem que ler milhares de livros, né? E não é assim, a gente precisa ler poucos livros e muito bem lidos, né? Então é assim, gente, não é fácil, não é brincadeira. Agora eu tô pensando em ir para o doutorado, né? Para aprofundar um pouquinho mais, mas está longe de ter entendido, certo? Eu nunca li Heidegger, mas todo mundo que lê fala que é muito difícil. É muito, porque, sabe por que é muito difícil? Porque ele está propondo
um outro modo de pensar. E ele está propondo um outro modo de pensar a partir de um outro lugar, que não é o lugar que a gente pensa, é uma mudança de paradigma. Ele está falando de uma ontologia, ele está falando de uma questão do ser. É quase assim, ele está falando do nada. Então, ele até muda as palavras. Por exemplo, existência vira existenciário, porque ele quer delimitar essa diferença ontológica. Entendeu? E aí, é por isso que é não tão... entendi. Exatamente. Então, você entendeu, que bom. Então, e é por isso que é tão difícil, porque é como se a gente tivesse que aprender um outro idioma, vai, entendeu? É uma outra coisa. E a gente sempre quer voltar nas referências que a gente tem, né? Então demora tempo para você ir se familiarizando com aquele mundo. Então eu estou nisso, eu estou me familiarizando ainda. Eu leio, aí eu estava falando para o pessoal, eu estava montando uma aula sobre o que é a metafísica do Heidegger. Meu texto todo riscado. Quando eu fui ler, parecia que eu nunca tinha lido. Entende? Então é isso, porque só que, claro, depois que você lê, você entende coisas que você não tinha entendido, né? Então, é assim. Legal. Eu realmente agradeço essa sua fala, porque tem textos que eu leio, aí quando eu leio a segunda vez, eu falo, gente, não é possível, eu não passei por aqui. Será que eu estava pensando em outra coisa? Eu não lembro dessas palavras. Tem textos que são muito difíceis, né? Eu pelo menos, eu gostaria de ter um conhecimento, e o meu caminho todo, que fosse um caminho de verdade mesmo, sabe? Então, a gente pode decorar, né? Mas eu não quero decorar, sabe? Eu quero integrar esse conhecimento. Eu quero poder falar a partir de um lugar que, de fato, ele está apropriado, ele está integrado, né? E esse tipo de conhecimento é um conhecimento que se dá ao longo do tempo. Então, não pode ter pressa, né? Tem que ter paciência e aguentar as frustrações, que são muitas. Exato. Tem alguns livros que eu leio, que eu tô lendo, eu li um Meta-análise junguiana. Eu li aquilo, eu não entendia nada, mas absolutamente nada. E eu insistia. Aí uma pessoa me perguntou, mas por que você continua lendo se você não está entendendo nada? Eu falo, olha, eu tô nesse nível aqui, eu quero chegar nesse. Então, essa é a minha tentativa de chegar lá. Alguma coisa meus neurônios vão estar absorvendo sobre isso. Quando eu ler de novo, eles vão fazer alguma conexão. É isso aí, exatamente. Aqui eu não vou crescer nunca. Né? Se a gente para, né, você não vai saber mesmo, né, a gente tem que continuar, e eu acho que também, assim, eu falo muito isso, assim, eu tô montando uma clínica escola, toda virtual, né, e aí nesse primeiro grupo que a gente que está acontecendo, eu falo para eles assim, vocês vão ter que aprender, mas não a partir de mim, né, a partir de vocês mesmos, e aí tem que ter uma tranquilidade para poder fazer esse caminho próprio, sabe, não importa onde a gente vai chegar, sabe, a gente se confunde e fica achando que sei lá, que o objetivo é chegar, né, mas não, o objetivo na verdade é o caminho. Entende? Então, tudo bem, também. Legal. E você dá quais disciplinas? Fenomenologia? Olha, eu já dei algumas, né? Eu já dei psicopatologia, criança e adolescente, já dei psicopatologia adulto, já dei psicanálise e estou dando fenomenologia agora. E os estágios, né? Nos estágios eu dou sempre psicanálise, winnicottiana e fenomenologia da Zay-análise. Legal. E você tem alguma preferência, Fenô mesmo, ou você curte dar todas da mesma forma? Eu adoro todas. O problema é que eu estava pensando isso ontem, gente, depois que eu saí das aulas. Eu falei, olha, o professor, ele de fato é muito, muito mal reconhecido mesmo, tanto financeiramente como socialmente. Não é fácil ser professor. Eu fui clínica sempre, eu tenho 20 anos de consultório, e eu tenho 2 anos de professora. Vou fazer 2 anos ainda. E olha, assim, não tem comparação. Assim, não tem comparação o trabalho que é você... Porque para você dar a aula de 3 horas, sabe o que é 3 horas você ficar lá falando? Só que você não dá 3 horas num dia. Você dá 3 horas de manhã, você dá 3 horas à noite, você dá segunda, terça, quarta, quinta. É muito desgastante. E você ficou, primeiro, 20 anos estudando. Aí você estuda para você montar a aula, né? Então, assim, não é brincadeira ser professor, gente. É uma profissão que, eu vou te dizer, então, eu
adoro dar todas as aulas, mas eu prefiro dar, por exemplo, pegar um semestre e dar só uma disciplina. Por quê? Porque tem esse envolvimento, né? Então, se você vai preparar muitas aulas, você acaba não conseguindo preparar as aulas muito, muito bem feitas, sabe? Porque você tem que estar mergulhado naquele assunto. Então, eu prefiro, sei lá, um semestre, um ano eu dou fenomenologia, no outro eu dou psicanálise, melhor. Legal. E mas você pode contar pra gente como que você começou a dar aulas na faculdade? Posso. Vou dizer, era o meu sonho dar aula na faculdade. Eu era louca para dar aula na faculdade. Eu nunca tinha conseguido. Nunca. Aí, só que então, né, eu acho que tudo tem a ver com o caminho, né? Eu estava me preparando, né, e não conseguia. Eu danço flamenco. Eu amo flamenco, eu danço flamenco, é a minha arte. E eu, lá no flamenco, eu tinha uma colega, e essa colega era professora da FMU. E um dia cheguei, assim, 2 anos atrás, eu cheguei, era Natal, Ano Novo ainda, sei lá, era tipo 5 de janeiro, tinha acabado de passar, e eu falei, quer saber, vou mandar uma mensagem. Aí eu mandei, Fê, será que tem alguma vaga lá na FMU? Pra quê, quero dar Fenô. Falei, peraí, vou ver. E aí ela falou, era a Cristiane Marcelino, na época coordenadora, ela perguntou, ela falou que tinha para Fenô, estava procurando, e foi assim, a Cris me chamou tal. Só que eu fui para dar psicanálise, para você ver, né? Daí não tinha aula de Fenô e tinha de psicanálise. Então foi assim. Legal. E como que foi assim, a emoção da primeira aula, depois de tantos anos esperando? Entrar na sala de aula. Vocês querem que eu fale de verdade? Foi horrível. Foi horrível. Eu não sabia dar aula. Eu peguei uma sala de aula na Liberdade. Era uma junção de 3 salas de aula. Era o 6º semestre, à noite. Eu peguei uma também de psicopatologia de manhã lá, mas era menorzinha, a sala era um amorzinho. Agora, essa, da quarta-feira à noite, para eu dar psicanálise freudiana, que eu acho que a última vez que eu tinha visto foi na faculdade. Gente, sem brincadeira, eu entrei o primeiro dia, eu olhei aquela sala, eu falei, meu Deus do céu. Eu não tinha preparado o PowerPoint. O que eu estou fazendo aqui? Eu entrei com o livrinho na mão, achando que eu, tipo, filosofia, vamos ler o livro da aula. Não, foi terrível. Os alunos, óbvio, né, na hora, sacaram. E aí, gente, foi assim, ó, a gente ficou uns 3 meses tendo DR. E eles se odiavam entre eles também. Eles se odiavam, porque eram 3 salas que não se suportavam. Olha, foi uma coisa. Foi um processo, vamos dizer. Gente, foi processo que todos precisavam passar. Eu acho que sim, eu acho que faz bem. Eu saía, que eu falava, eu não volto. Mas foi bom. Inesquecível. Com certeza. Mas depois também, não, agora porque juntou vários fatores, né? Juntou que eu estava acabando de entrar, juntou que era uma disciplina que não era o meu objeto de estudo, então juntou uma sala que era uma sala muito complicada, então você imagina, juntou tudo, né? Mas foi bom, e a gente se entendeu no final e tudo bem. mas olha, tem de tudo. Eu tenho um aluno, sem brincadeira, ele falou assim, professora, posso falar? Eu falei, pode. Assim, ele teve aula comigo presencial e teve aula online. Aqui, online. Aí ele falou assim, olha, a senhora é péssima presencialmente. A sua aula não é boa, mas online é a sua luz, você brilha. Olha só. Ele é ótimo, então é isso, tá, gente? Presencialmente, ainda bem, né? Eu tô na onda da Crista agora. Ai, legal. E os alunos te procuram para orientar a iniciação científica? Sim, bastante. Orientei já bastante. Em Fenô e Dasein, assim? Em Fenô ainda não teve nenhum, em psicanálise. Em psicanálise. Winnicottiana. Eles gostam bastante. Legal. E agora, então, você pensa em fazer o doutorado? Sim,
agora estou começando a me preparar, né, para fazer o projeto, ainda não sei muito bem para onde que eu vou, como que eu vou fazer, mas sim, eu queria preparar o projeto agora em 2021 para entrar em 22. Legal. E fora isso, essa escola aí online que eu estou montando e que está dando um trabalhinho também, mas que está sendo bem interessante. Então, são muitos projetos juntos também, né? Sim. Quanto mais a gente vai fazendo e vai dando certo, vem outras ideias, a gente quer fazer também. E aí a coisa vai acontecendo. Legal. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os alunos e que eu não te perguntei? Alguma história, algum conselho? Eu acho que é meio aquele que eu comecei a falar no início, sabe? Eu acho que, sei lá, eu acho que tem duas coisas que eu tento, né? Para mim, eu acho que é interessante para vocês que estão aí começando o caminho, né, de colegas. Uma coisa é isso, é se abrir mesmo, né, se abrir para aprender e tentar tirar esses preconceitos, sabe, de coisas que a gente, porque na realidade a gente não sabe, né, então quando a gente tem um preconceito com a psicanálise, você não sabe psicanálise. Se você, de fato, for estudar, se debruçar sobre a psicanálise, você vai ver que não tem muito a ver com o que você pensa, né? E eu acho que isso dá pra gente uma certa humildade, né? Pra gente poder olhar para as coisas. E o consultório, ele precisa disso. Porque é muito difícil entender o que se faz no consultório, né? Depois de 20 anos, eu tô achando que eu tô começando a entender, né? Sei lá, e nem tenho certeza se tô. Entendeu? Então eu acho que assim, muita humildade e muita abertura, porque não é fácil mesmo, não é fácil o nosso próprio caminho individual, né? E não é fácil o caminho mesmo de pesquisa, de aprendizado, porque a gente estuda esse ser que nós somos, né? E que é extremamente complexo. Então, acho que esse seria o meu conselho para vocês. Tá ótimo. Tá bom? Então, eu gostaria de te agradecer pelas histórias engraçadas, pela honestidade, né? Por toda essa abertura. É muito importante a gente ver isso na história do outro, né? Que todo mundo tem dificuldade. Lógico, eu acho que isso que incentiva a gente, né? Porque se a gente olha para alguém e essa pessoa está num lugar tão idealizado, né? A gente até desanima de ir atrás. E as coisas não são fáceis, né? As coisas são, o caminho ele é difícil mesmo, mas vale a pena, né? E é importante que a gente vá assim mesmo. Tá ótimo. Tá bom, querida? Tá certo. Foi um prazer, muito obrigada. O prazer foi meu, Patrícia. Um excelente semestre para nós. Obrigada. Um beijo, querida. Um beijo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. E vou pedir novamente que, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.